Olá, sou a professora Tatiana, sou responsável pelo módulo do PROEX, do terceiro período, e hoje a gente está aqui para a gravação de mais um PharmaCast. Estou aqui com as alunas do terceiro período, o assunto hoje do nosso PharmaCast vai ser sobre farmacovigilância. Vou pedir para que as meninas se apresentem rapidamente para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Ana Paula, Rebeca, Loriane, Rafaela, Amanda. Então, pessoal, a gente sabe que quando a gente toma um medicamento, devido a uma receita, uma orientação médica, esse medicamento ele tem como principal objetivo contribuir para o meu tratamento, ou seja, ele está destinado a ajudar a curar doenças. Mas nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes esses medicamentos, esses ativos, eles podem trazer um certo risco, um certo dano à saúde. E esses danos, esses riscos, eles são estudados e são definidos pela farmacovigilância. Mas afinal, o que é farmacovigilância? Segundo a OMS, farmacovigilância é a ciência e as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou qualquer outro possível problema relacionados a medicamentos. Então a gente consegue entender que a farmacovigilância é tudo que está relacionado com o medicamento e sua ação no indivíduo. Então, desde seja a sua ação, o seu efeito, qual é o seu objetivo, dentre até mesmo as reações adversas. Mas qual que é o principal objetivo da farmacovigilância? A gente viu o que ela é, mas qual que é o principal objetivo da farmacovigilância? Então, assim, a farmacovigilância, ela tem o objetivo de promover, né, o uso racional desses medicamentos. Ela também tem o objetivo de avaliar e controlar também as reações adversas que esses medicamentos podem causar a esses pacientes, né? Contribuindo também com que os benefícios do uso desses medicamentos sejam bem maiores do que os malefícios que esses medicamentos podem causar, né, a esses pacientes. Mas, assim, de forma geral, então, a farmacovigilância, ela tem o intuito de zelar, né, os cuidados e também a segurança desses pacientes no decorrer, né, desse uso desses medicamentos. Isso. E a Loriane também falou uma coisa muito importante. Ela falou que a farmacovigilância, ela é a principal arma para que a gente estude as reações adversas. Porém, a gente precisa entender o que é uma reação adversa, como que ela acontece, para que a gente consiga definir, para que a gente consiga orientar os nossos pacientes. Então, afinal, o que vem a ser uma reação adversa? Bom, a reação adversa, segundo a OMS, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável não intencional, que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, que é a prevenção, o diagnóstico, o tratamento de doenças, né? E até mesmo modificações fisiológicas. Mas além da reação adversa ao medicamento, a farmacovigilância mesmo, ela tem um foco da atenção também aos eventos adversos dos medicamentos, como o uso abusivo, os erros de medicação, até mesmo interações medicamentosas, né? Então, a farmacovigilância também dá atenção maior a esses eventos adversos. Isso, e esses eventos a gente pode até nomear eles como os riscos que esses Isso. medicamentos trazem à nossa saúde e que possam até interferir ou não ao tratamento com os indivíduos. Exatamente. Então, é através desses riscos que a gente consegue definir, a gente consegue direcionar esses estudos. Mas e como é que é feito? Como que eu posso saber? Como que eu estudo? Como que faz o levantamento quando eu falo dos riscos, dos efeitos adversos? Então, nós podemos contribuir. Quando a gente escuta farmacovigilância, essa palavra já nos remete ao ambiente hospitalar. Porém, a farmacovigilância ela não acontece somente dentro do ambiente hospitalar. Nós também, das nossas casas, nós podemos realizar a farmacovigilância ou sermos farmacovigilantes. E como isso vai acontecer? Quando a gente toma um medicamento e que a gente observa alguma reação adversa com relação a esse medicamento, a gente pode notificar junto à Anvisa. Essa notificação, qualquer cidadão pode realizar essa notificação por meio de sistemas eletrônicos específicos para essa finalidade, que se chama o VIGIMED. O VIGIMED, ele está tanto para reações adversas a medicamentos,
tanto para notificação com relação a vacinas, né? Só que a gente tem que ter em mente que, antes de realizar essa notificação, nós precisamos ter em mente, ter consciência que tomamos o medicamento que estava dentro do prazo da validade, né? O armazenamento desse medicamento foi feito de forma, ou melhor, está sendo feito de forma correta e estamos tomando conforme prescrição médica. Estamos seguindo esses passos, então a gente pode notificar a Anvisa. Essa notificação é de extrema importância. Por quê? Porque ao notificar, a gente vai estar identificando novos riscos com relação a esse medicamento, esse produto. Com esse ato, o ato de notificar, a gente pode preservar a vida de milhares de pessoas. Daí a importância da farmacovigilância. Então, só para me entender, e vamos deixar bem claro aqui para todo mundo que está assistindo a gente e que até vai querer contribuir para a questão da farmacovigilância. Ou seja, a farmacovigilância, então, ela é uma ciência que vai estudar todas essas informações relacionadas ao medicamento e ao que ele faz naquele organismo, naquela pessoa. Então, para que eu possa relatar, para que eu possa registrar qualquer efeito, qualquer alteração que esse medicamento tenha trazido para aquele indivíduo em específico, eu posso entrar no site da Anvisa, procurar algum profissional da saúde, ou também eu mesmo posso entrar no site da Anvisa e lá no site da Anvisa tem uma área específica onde eu posso descrever todos esses efeitos. Isso, é isso? Que se chama o VISMED. VISMED, isso. E, gente, o pessoal, a gente tem que ter uma consciência muito grande, como a Ana falou, o quê? Que para que a gente possa notificar uma alteração dessas reações, o que acontece? A gente tem que estar em total condição do uso daquele medicamento, ou seja, ele tem que ter indicação, ele tem que ter prescrição médica, ele tem que ter orientação, ele tem que estar no prazo de validade de acordo, ele tem que estar sendo conservado e tem que ser direcionado para aquela enfermidade, para aquela patologia. Porque nada adianta de eu querer relatar uma reação adversa se eu não estou com todas essas informações, elas trabalhando em conjunto. Ou seja, se eu estou utilizando um medicamento pelo qual não é a orientação ou não é o melhor, o próprio para aquele destino, então não tem como eu relatar um efeito adverso, porque muitas vezes eu posso estar tendo esse efeito adverso, mas não relacionado àquele medicamento, porque talvez ele não é a melhor opção. E como que o farmacêutico, porque como nós somos do curso de farmácia e vocês são futuros profissionais farmacêuticos, como vocês podem contribuir para a farmacovigilância? O papel do farmacêutico é de extrema importância em relação à farmacovigilância. Ele é responsável por identificar, avaliar e prevenir os riscos relacionados ao uso de medicamentos, além de notificar e registrar possíveis reações adversas. O farmacêutico também ele contribui para a educação do paciente e dos profissionais da saúde para que, assim, possa ter um tratamento eficaz e seguro. Isso. Então, vocês concordam que o farmacêutico é um dos profissionais mais aptos a estar contribuindo com a farmacovigilância, né? Então, a população em geral que tiver qualquer reação, qualquer efeito adverso ou qualquer efeito em que não seja reconhecido, não seja destinado, que não foi orientado, pode procurar um farmacêutico para que o próprio profissional faça esse registro dessas informações através do site da Anvisa. É sempre bom, né, prof, né, ressaltar também que é sempre bom buscar um profissional, né, ir até a farmácia para, assim, não ter igual os eventos adversos que eu falei, que pode ser causado, né? Exatamente. A farmacovigilância, ela foi criada para juntar todas essas reações em que possam vir a ter essas alterações no organismo, no indivíduo. Porém, como você mesmo falou, sempre buscar o máximo de orientação possível para que esse medicamento seja usado da melhor maneira correta, né? Com um objetivo específico e que não cause um efeito indesejado, né? Exatamente. Certo? Ok, meninas. Então tá, agradecemos hoje a presença das meninas aqui do terceiro período e espero vocês para o próximo PharmaCast.